Agora, povo abençoado, a hora aqui em Singapura é por volta de 10h13, 10h12, já chegando a 10h13 da manhã. E a razão pela qual eu estou vindo ao vivo até vocês nesta hora é por causa do cumprimento desta profecia monumental, a profecia do Senhor, a profecia de Jeová, a profecia que o Senhor nos enviou para pronunciar para a terra por muitos e muitos anos agora, começando no ano de 2005, todo o caminho até agora, 2025. Então, esta é uma hora muito importante, muito crítica na história desta terra, na história de Israel, na história da igreja, a respeito da gloriosa vinda do Messias. Agora, neste tempo, a profecia que o Senhor Todo-Poderoso nos enviou ao longo do tempo, através do tempo, para falar e anunciar para as nações de que há uma guerra nuclear vindo ao Irã. Há uma guerra nuclear Israel-Irã que está vindo à terra, e vocês viram que nós fomos muito constantes nesta profecia desde o ano de 2005 de Beja, Tanzânia, e então, através do mundo, cada nação advertindo a terra em cada ocasião que, cuidado, há uma séria guerra vindo entre Israel e o Irã. E finalmente, ontem vocês viram o cumprimento desta profecia, que finalmente esta guerra rompeu. E vocês veem os detalhes, os grandes detalhes. Os detalhes daquela guerra, toda vez que os profetas de Yahweh mencionam Benjamin Netanyahu, a usina nuclear de Natanz, e mais recentemente eu disse que eles iriam atingir alvos múltiplos, como nós vimos ontem. Agora, este é um momento muito importante na vida da terra, povo abençoado, enquanto nós nos preparamos nesta noite para encarar o Pacífico e trazer este anúncio para os confins da terra, o anúncio da gloriosa vinda do Messias. Agora, esta guerra que vocês veem que rompeu, que é ainda uma história que está se desenvolvendo, vocês estão vendo mísseis indo e vindo, e há mais ataques. Apenas poucos minutos atrás, houve um sério ataque. Israel atacou várias instalações, explosões foram ouvidas em Teherã nesta manhã, e ao mesmo tempo, o Irã está revidando, e os mísseis patriotas, vocês sabem, o Arrow 1, Arrow 2 e 3 são mísseis defensivos, mísseis estratosféricos, David Sling, Iron Dome, tudo está sendo usado. É uma guerra total, uma guerra em escala total. Agora, por muito tempo, eu tenho lidado com os líderes de Israel e advertindo-os a respeito desta guerra por muito tempo, tendo reuniões com eles e dizendo para eles que eles precisam preparar a nação para esta guerra, e detalhes específicos, dizendo para eles como eles deveriam usar inteligência artificial e GPS assistido para poder cadastrar todos os celulares na terra de Israel e usar isto agora para poder dar advertência para cada celular quando um míssil está vindo, porque haverá uma guerra terrível. Eu disse para eles supervisionarem os seus bunkers, os seus abrigos, e dizendo para eles incorporar filtros químicos e biológicos caso uma arma química ou biológica fosse lançado em direção a Tel Aviv, que é densamente populada.
e com grandes detalhes, dizendo para eles: façam isso. Hashem falou, o Senhor Deus Todo-Poderoso falou, e vocês viram, o ápice disto aconteceu quando eu estava no Brasil, e o Senhor parou a missão e me pediu para ir diretamente, depois de falar com o embaixador israelense em Jerusalém, e ver como que eles não deram atenção à minha advertência quando eu disse para eles que a guerra de Gaza estava vindo, e vocês viram que a guerra de Gaza os chocou e os surpreendeu. Agora, depois de encontrar com o embaixador israelense em Brasília, nós concordamos que desta vez eu deveria ir eu mesmo a Israel, porque a guerra de Gaza eles não deram atenção, então ele os chocou. Então, vocês viram que no ano passado eu tomei uma jornada em direção a Jerusalém, a partir de São Paulo, e quando eu cheguei em Jerusalém, e vocês viram muito claramente como eu me reuni com eles, os membros do parlamento, o Knesset, tendo reuniões com eles durante a noite, porque eles trabalham e operam a maior parte do tempo à noite por causa da situação. E me reunindo com os diferentes setores do governo, eu estabeleci um escritório temporário no Hotel World of Astoria. Estavam vindo do setor das relações exteriores, estavam vindo do setor de segurança das forças de defesa israelenses para ouvir o que o Senhor falou e para ouvir que o Senhor tinha enviado para eles o profeta de Israel. Então, eles estavam vindo, todos eles, para ouvir, escrevendo, gravando e levar para as autoridades israelenses isto. E isso é sério. Este é um momento muito sério, especialmente em duas dimensões. Um momento sério para a terra e, número 2, um momento muito sério para a Igreja de Cristo. Eu estou falando da Igreja Gentílica por agora, porque você vê muito claramente que este é o momento de definição que vai definir uma cascata de eventos que vai se desenrolar deste ponto em diante. Deste ponto em diante, a Terra nunca mais será a mesma novamente. Será uma cascata de eventos que vão chocar o universo, que vai trazer o fim da era da igreja. E agora vai refocar toda a atenção para Israel. Então, isso é muito claro, eu já disse isto antes, mas eu quero voltar um pouco para a instrução que eu dei para eles. Muitas vezes, quando eu encontrei os embaixadores israelenses, os líderes israelenses, em muitos países aonde eu fui, onde eles vieram me encontrar e eu fui encontrá-los nas embaixadas israelenses, eu compartilhei com eles o que o Senhor falou a respeito desta guerra que acabou de romper. Então eu dei para eles os detalhes, todos os detalhes daquilo que Hashem, Jehová Hashem havia dito, e como eles precisavam se preparar, os abrigos antibomba, os filtros, conseguir medicamentos para diabetes e encher os abrigos antibomba com eles, medicamento para a hipertensão, conseguir comida, água e preparar a nação psicologicamente para uma longa estadia nos abrigos antibomba e também preparar Magen David Adom, o sistema de emergência para uma eventualidade, e como eles podem rapidamente estabelecer um hospital de campanha em caso de casualidades em massa, e assim eles podem estabelecer um hospital de emergência em qualquer campo e rapidamente podem atender centenas de pessoas atingidas por armas químicas ou biológicas, tudo isto. Todas estas conversas eu transmiti e aconselhei os líderes, dizendo para eles aperfeiçoarem a eficiência da interceptação pelo Iron Dome, para ter certeza de que eles conseguiriam bloquear 101% dos mísseis e também os mísseis Arrow
1, Arrow 2 e Arrow 3, que são sistemas de defesa, e então o David Sling. Então, estas conversas, eu quero compartilhar aspectos diferentes destas conversas que eu compartilhei com os líderes de Israel enquanto isso está acontecendo. E, novamente, antes da guerra romper, apenas poucas horas antes da guerra romper, provavelmente de 7 a 10 horas, talvez 10 horas, antes de partirmos do Quênia, novamente eu estava em contato com eles. Eu estava em contato com os líderes de Israel porque eu sabia que a guerra estava vindo. Por volta de 10 horas antes da guerra começar, então eu rapidamente entrei em contato com eles, os que estão encarregados da segurança de Israel, e eu disse: lembrem-se do conselho que eu dei a vocês. Lembrem-se do conselho que eu dei para vocês antes de eu partir de Jerusalém. Não esqueçam deles. E eu recitei alguns deles. Eu disse, novamente, tenho certeza de que as sirenes estão soando, tenho certeza de que o GPS e a inteligência artificial atinja cada celular, para que quando o míssil está vindo, tenho certeza que vocês vão calcular e dizer, vocês têm 10 minutos para chegar aos bunkers. Lembrem-se de estocar medicamentos para diabetes, baseado em quantos têm diabetes que estão dentro dos abrigos antibombas, hipertensão, e você ter certeza que tem água, comida e tudo. Entendem? Lembre-se das coisas que eu disse a vocês. E lembre-se que somente Israel vai defender Israel, porque Hashem, o Deus de Israel, é Ele que vai defender Israel. Então, lembre-se das coisas que eu disse para vocês. Por volta de 10 horas, mais ou menos, eu preciso calcular quantas horas. Antes da guerra romper, eu ainda estava em Nairobi, eu novamente entrei em contato com eles, os cabeças da segurança em Israel. Eu disse para eles, cuidado, essa guerra está prestes a acontecer. Lembre-se das coisas que eu falei com vocês, e eu quero compartilhar um pouco do que eu compartilhei com eles. Agora, vocês me ouviram ao longo do tempo, indo através do mundo inteiro, falando a respeito de 2 mísseis, os 2 mísseis com cauda de cobre, e eu disse isto globalmente, que o Senhor me mostrou isto no sonho e disse, vá dizer a eles para atacar assim os 2 mísseis que vão atacar a usina nuclear no pé da montanha Natanz e assim por diante. Agora, todas as vezes que eu me encontrei com os líderes de Israel, eu li para eles o livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 18, onde ele disse, então ele disse, o profeta do Senhor está falando com os líderes de Israel, com os reis. Então ele disse, pegue as flechas. E o rei as pegou. Eliseu lhe disse, golpeie o chão. E ele golpeou 3 vezes e parou. Isto é muito crítico que vocês entendam a instrução que eu estou dando para os líderes de Israel e como que isto veio a acontecer agora. Novamente, esta é a escritura que eu tenho lido para os embaixadores de Israel, para os membros do parlamento do Knesset, para os líderes de Israel. Novamente, eu compartilhei com eles, eu já desenhei para eles o tipo dos mísseis dos quais o Senhor está falando, a cauda de cobre, e as hélices ou barbatanas giram em sentido anti-horário quando são lançados em direção às instalações nucleares para explodi-las no Irã. E novamente eu tenho lido o livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 18, que diz, então Eliseu disse, pegue as flechas, e o rei as pegou. E Eliseu, o profeta do Senhor, disse-lhe, golpeie o chão. Ele golpeou 3 vezes e parou. Lembre-se agora que quando ele fez isto, então o profeta do Senhor chorou. As lágrimas dele rolaram. E o rei perguntou, por que você chorou? E ele diz, quanto eu desejaria que você tivesse golpeado o chão 5 vezes ou 6 vezes. Isto teria te ajudado, mas agora veja, você somente os derrotou
3 vezes e o resto das vezes eles continuarão atacando. Então, esta é a mensagem que eu tenho dado para eles quando o Senhor me mostrou estas flechas, estes mísseis, e você vê claramente, há um conceito. Deixe-me dar-lhes o conceito do porquê eu tenho compartilhado isto com os líderes de Israel, esta conversa particular das Escrituras, para que eles possam entender o que eu estou desenhando para eles, que toda vez que eu os encontro, eu desenho estas flechas, e eu digo, pegue isso e golpeie lá, pegue isso e golpeie lá, golpeie Natan, golpeie lá. Vocês veem que neste caso em particular, e aqui agora, quando Eliseu estava falando com eles, e então agora aqui, você vê claramente que o comando que eu tenho dado para eles é o comando do Senhor, é o comando de Jeová Elohim, o Deus vivo de Israel, o Deus do universo, o Deus do céu. Então não é, se você quiser você pega isso e golpeia, se não quiser não golpeie. Não mesmo, foi um comando, este é um comando do próprio Jeová, e este comando exige que eles façam este ato físico. Tenha certeza de que você pega e golpeie lá no pé da montanha a instalação nuclear. Então isso é muito sério, muito sério, porque você vê que ao fazer isso, eu estou procurando a obediência deles ao Senhor, obediência ao Senhor, porque há eventos futuros vindo, e se eles obedecerem, entendem, isso é uma batalha. Então estas flechas, estes mísseis, eles representam uma batalha, o poder da vitória, o poder é vitória. É por isso que eu tenho dito a eles, pegue isso, e eles dizem, não, nós sabemos exatamente de quais mísseis o Senhor está dizendo. E eu disse, sim, pegue-os e golpeie lá no pé da montanha. Então, isto é muito poderoso, porque você vê que essencialmente eu estava tentando prepará-los. Aqueles mísseis afiados que o Senhor mostrou representam poder e vitória. E é por isso que eu disse, golpeie tantas vezes quantas você puder. E para prepará-los para a batalha, em toda esta cena, você vê que o Senhor me enviou para prepará-los para a batalha e para a vitória sobre os seus inimigos. Então vocês veem a obediência deles em fazer isso. E eu disse para eles, não dependam dos americanos, não façam isso. Se ele os ajudar, é bom, mas Israel vai defender Israel, eu lhes disse. Então tenham certeza de que vocês se preparam para a batalha, porque eu me lembro que quando eu estava encontrando uns dos mais sêniores, e eles estavam tomando notas enquanto eu dizia para eles, é assim como vocês vão defender Israel. Hashem, o Senhor, disse, faça isso e faça isso. E eles estavam tomando notas em hebraico, cada um com seu caderno, um pequeno caderno, para que eles pudessem transmitir para Netanyahu. Eu me lembro que em um ponto eu quase me tornei agitado, e eu agarrei os seus cadernos, e eu coloquei na minha frente, eu escrevi em inglês, em letras maiúsculas, e disse, ameaça existencial. Eu escrevi com letras maiúsculas em inglês, eu disse, ameaça existencial, grifei bem e devolvi os cadernos para eles. É como se eu estivesse dizendo, eles não estão entendendo o que eu estou dizendo. Isso não tem debate, isso não tem opinião pública, isso não tem discussão. Vamos entrar num acordo. Isto é uma ameaça existencial. Vocês têm que obedecer isto. Hashem falou. Então eu escrevi, eu agarrei o caderno deles e escrevi sobre eles na parte de cima, e eles escreveram ameaça existencial em letras maiúsculas. Então empurrei de volta para eles. Esses são líderes muito sêniores, inclusive sêniores embaixadores que estavam tomando nota daquilo que o Senhor disse. Então ameaça existencial. Então vocês veem, pegue isso e golpeie, pegue isso e golpeie. Não se preocupem com ninguém mais. Não se preocupem com a opinião pública. Isto é a respeito da existência do Estado de Israel, da
nação de Israel, da casa de Jacó. Então, desta forma, você pode ver que estes mísseis, estas flechas, literalmente significam preparação para a batalha e vitória. Vitória sobre os inimigos. E quando eles pegam as flechas, como vocês viram que aconteceu ontem, na verdade, isso demonstrou a vontade deles de obedecer, a obediência deles e o desejo deles de obedecer à direção profética do Senhor, o conselho profético do Senhor. E aquilo foi tão poderoso que agora eles obedecem. E quando eles obedecem agora, então agora você vê como que o Senhor lutou ontem, como o próprio Senhor lutou. Quando eles obedecem e fazem agora. Eu disse, façam agora. E eles disseram, não, nós ainda estamos na guerra de Gaza. E eu disse, não se preocupem com Gaza, há uma guerra maior. Vocês se lembram quando eu estava em Jerusalém? E eu fiquei abertamente lá naquela reunião que na verdade era organizada dentro do Knesset, mas era organizada por pastores apóstatas. Só que eu fui convidado pelo rabino-chefe, aquele que costumava ser o diretor do Instituto do Templo, que estão preparando o templo para o retorno do Messias. E eu fiquei lá e eu disse para eles, há uma guerra maior vindo. E eles disseram, mas a guerra de Gaza é esmagadora, não há mais turismo aqui, isso está afetando a economia. Eu disse, não, esqueçam tudo isso, há uma guerra maior vindo. Eles disseram, não, mas nós já estamos cansados da guerra de Gaza. E eu disse, é melhor vocês não ficarem cansados, porque há uma guerra maior vindo, a guerra com o Irã. Este clipe é global. Todos podem ouvir este clipe. E eu lhes disse, não, há uma guerra maior vindo. É por isso que eu fui todo o caminho de São Paulo até Jerusalém, para dizer-lhes, por favor, preparem-se para a guerra maior. Esta guerra de Gaza não é nada. Vocês não ouviram a minha profecia de 20 de julho, 26 de julho do ano de 2020. Vocês não ouviram a minha profecia. E veja o que aconteceu. Mas agora há uma guerra maior vindo, a guerra com o Irã. Então, o ato que eles fizeram ontem foi uma concordância. Esta concordância agora realmente ilustra e representa um desejo de seguir a direção do Senhor, o conselho profético dos profetas de Israel, o conselho profético do próprio Senhor, entendem? Isso é muito poderoso, porque agora isso demonstra a obediência deles. E isso é muito, muito crítico para o status existencial do país, para a nação de Israel, para a casa de Jacó. E é por isso que vocês veem agora que isto se tornou agora alinhando o que aconteceu ontem com a narrativa bíblica. É por isso que eu li esta escritura para eles. Obediência aos profetas de Deus vai sempre conduzir à intervenção divina, à intervenção de Deus. Vocês viram como o Senhor interviu ontem e ainda está fazendo hoje. Muito, muito sério, muito sério. Então, quando eu disse para eles, pegue isso e golpeie o pé da montanha. Então, é isso que você vê aqui, 2 Reis 13, versículo 18, quando ele diz, golpeie o chão, golpeie o chão. Isto significa batalha. O chão é o campo de batalha. E eu disse, pegue isso e golpeie. Eu tenho dito isto para ele. Golpeie o campo de batalha e vocês vão receber a vitória. Entendem? Este comando, quando eles obedeceram, agora você vê o que acontece. Vocês veem, mas porque primeiro eles disseram, não, veja, nós não queremos começar alguma coisa que nós não sabemos como vai terminar. Estas são conversas interiores que eu tenho com eles. Eu disse, não se preocupe, o Senhor está no controle, eu já vi a vitória. Eu já vi os comandantes das forças de defesa israelense dizendo, todas as aeronaves voltaram a salvo para a base. E este ataque vai acontecer à noite, eu disse para eles. E vocês viram o que aconteceu à noite. Então, golpear o chão, este é o ato
de atacar a agressão. Eu estava dizendo, são vocês que vão atacar. E eles disseram, o que você quer dizer? Porque eles viram que todas as vezes que eu me sentava com os líderes sêniores em Jerusalém, porque eu estabeleci um escritório no Astoria, em uma das salas de reuniões, eu aluguei uma sala de reunião, então eles sabiam onde eu estava, e toda vez que eles vinham, eu tinha uma enorme tela para apresentar para eles a nuvem de Deus, como eu chamei, para defender Israel, e eu disse, este é o seu defensor. É por isso que eu vim. Ele me enviou aqui. Hashem Elohim. E eles tomavam notas. Então, todas as vezes que eu desenhava estas flechas para eles, estes mísseis, e mostrava para eles, eles perguntavam, que mísseis? Quem é este? Quem é que está atacando? Eles estão atacando Israel? O Irã vai atacar Israel? Quem está atacando quem? Somos nós que atacamos? E eu disse, são vocês que devem atacar. Então, pegue os mísseis e golpeie o pé da montanha. Ou pegue as flechas e golpeie o chão, significando golpeie o campo de batalha, significando é um ato de agressão. Eu disse, vocês que são os agressores, vocês têm que atacar agora. Vocês têm que atacar o campo de batalha, têm que atacar os inimigos de Israel. Vocês não podem esperar, vocês não podem receber nenhum golpe. Então, eu estou abrindo um pouco da conversa mais profunda que eu tive com os líderes lá. Então, foi muito poderoso. Quando eles obedeceram, quando eles fizeram, sim, agora eles são os caras, eles são aqueles que atacaram agora. Então, é um ato de agressão contra os inimigos de Israel. E o chão, como eu disse, este é o campo de batalha. Se você atacar, você vai receber a vitória. Então, isso é poderoso. Então, pegue isto e ataque. Pegue outro e ataque, significando repetidamente. A mensagem de Yahweh lá talvez não signifique 2 mísseis. Significa, pegue essas flechas e lance repetidas vezes uma após a outra, e a cauda é de cobre e gira em sentido anti-horário. E você vê o que está acontecendo agora. Muito sério. Muito sério. Muito poderoso. Então, eventualmente você vê agora o ataque e a vitória que eu vi vindo para eles. Já é uma tremenda vitória, mas mais vitórias estão vindo para eles. Então, agora, o que é que isto está dizendo para a igreja? Tudo que eu posso dizer-lhes é simplesmente preparem-se. Agora que a minha profecia, a profecia do Senhor que eu pronunciei por muitos anos, de continente em continente, se cumpriu. Agora, tudo que eu posso dizer para a igreja é simplesmente prepare-se, o Messias está vindo. E para Israel, a mensagem para você é muito simples. É simplesmente prepare-se para uma longa batalha. Prepare-se para um extenso conflito, porque isto terá o seu ápice na tribulação, onde vocês serão enganados para poder assinar um tratado de paz. O Messias está vindo. Obrigado.